No dia 14 de agosto, Júpiter e Marte iniciam um novo ciclo cheio de tensões que vai durar até 2026. E aí, o que será que está desenhado na mandala e o que a gente pode esperar dessa conjunção? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer todo mundo que tira um tempo, comenta, assiste, compartilha. Chegamos a 3.000 inscritos no canal, uma coisa que eu jamais imaginava. Mas isso só aconteceu porque vocês abraçaram a Astrolibertação. Não canso de dizer isso, esse canal, né, não estaria aqui simplesmente se não fosse o apoio de cada um. Todo mundo que entendeu a proposta aqui, que não é simplesmente, né, um canal de astrologia em si, tem eu pelo menos gosto de pensar que tem uma abordagem diferente, que é pra gente refletir, inclusive, as coisas que acontecem no nosso mundo. É o que eu sempre falo, a astrologia como ferramenta auxiliando a gente na tomada de decisão é muito válida. Só que para isso a gente precisa também olhar o contexto, enxergar o que está acontecendo no mundo, e isso muitas vezes é incômodo. Já tem algum tempo que eu não faço isso, então fica aqui mais uma vez gratidão, luz para todo mundo. Continuem apoiando o canal, porque tem muita coisa vindo por aí. Vamos falar dessa conjunção aí que vai acontecer no dia 14. É um trânsito que, de certa forma, ele acontece a cada 2 anos. A diferença vai ser que o momento que ele acontece, né, o momento em que se une forças iniciando um novo ciclo, mas esse é o papo que vocês já estão acostumados a ouvir aqui no canal. O ciclo está começando a partir da conjunção. Júpiter e Marte estão unindo forças, então isso já não é novidade para quem acompanha o canal. Mas a questão é que isso acontece a cada 2 anos, vai acontecer dessa vez no signo de Gêmeos, o que traz qualidades diferentes, que eu já vou falar, e vai desdobrar para 2026. Mais um trânsito que vai para 2026. Então a gente vê que 2024 e 2026 estão conectados no sentido simbólico da astrologia. Por isso que a gente fizer, o que a gente entender para aproveitar desse trânsito, pode inclusive impactar de certa forma dentro da capacidade, né, de cada um, do lugar de cada um aí. Em 2026, um ano que a gente já falou há bastante tempo aqui no canal, né? Não só eu, como outros astrólogos também falam, mas que a gente precisa ter uma atenção especial. Redobrar ali, manter os radares ligados a 1000%, né? Como eu falo aqui no exagero, mas é porque a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Por que eu tô falando tão antecipadamente desse dia em específico do dia 14? Primeiro que vocês vão ver na mandala que tem uma série de tensões, então fica difícil, né? Se não se preparar no dia ali, pode acontecer um monte de coisa e acabar impactando. E segundo que a gente tem para o dia 19 de agosto uma série de aspectos tensos e que, de certa forma, eu posso dizer que são mais tensos ainda do que o próprio encontro entre Urano, Marte e Algol. Então vocês já sabem aí que não vai ser brincadeira. Inclusive um trânsito que começou em 2020, mas a gente vai falar especificamente de cada um desses movimentos a partir da próxima semana. Então por isso também que eu estou colocando esse vídeo um pouquinho mais com antecedência aí para a gente já ter, né, atentar para isso e manter os radares ligados. Bom, Marte representa o campo da ação, né, a força guerreira interior, como eu gosto de chamar, aquilo que impulsiona para a realização, as nossas atitudes, o nosso ímpeto de fazer as coisas, de agir, de partir mesmo para o campo da ação para fazer a coisa acontecer. Não adianta ficar na teoria quando se fala de Marte. É atitude. Marte está em Gêmeos, então requer também que a gente entenda um pouco dessa energia que trouxe para esse planeta e afetou esses campos aí. Já o Júpiter vem com potencial benéfico, expansor, né? Que muitas vezes é lido como com extremo otimismo, que é característico do próprio Júpiter. O Júpiter carrega isso, né? Como eu costumo falar, a fé demais também cega.
Então as pessoas tendem a acreditar que qualquer coisa que encontre com Júpiter é assim um sinal de que tudo vai dar certo, ou né, um sinal mágico ali no céu que tudo vai dar certo. Então é sempre otimista, as leituras, entusiastas e tudo mais. Só que quando Marte se encontra com Júpiter, a tendência é da impulsividade desenfreada. Então a gente tem um planeta que já é impulsivo, o Marte é o deus da guerra, é o que saía para as batalhas, é o braço direito do Sol, ele que vai realizar as vontades do Sol, e do outro lado você tem o planeta que tudo que ele toca expande positiva ou negativamente. Vale sempre lembrar isso. O Júpiter também expande dificuldades. Nesse momento da conjunção, o que acontece é que a gente corre o risco de se tornar otimista demais e agir sem pensar muito. E vocês vão ver que lá na mandala isso não vai ser tão possível assim. Mas aí a tendência é que se expanda também essa autoconfiança, né? Se a gente está falando do guerreiro, o guerreiro fica super confiante. Então aquele momento da batalha ali, que outra hora ele achava que estava derrotado, então ele pega, levanta e vai para cima ali do adversário sem pensar. Ele se entrega acreditando que a vitória é certa e aí toma, né, uma rasteira, cai de cara no chão e acaba quebrando a cara. Só que o principal também é entender que essa impulsividade que o Júpiter expande, ela pode ser ainda favorável. Mas a gente entendendo a relação entre os dois, pode ser que a gente consiga trazer uma consciência diferente. E Júpiter, que é Zeus para os gregos, na mitologia grega ou sabedoria, como eu prefiro chamar, era pai de Marte, ou Ares. Então vamos usar os nomes gregos aqui por um instante. Zeus e Ares têm uma relação meio assim, né? O Zeus ali, ele é um deus que é lido como benéfico, como benevolente, como ponderado. Então ele quer harmonia, ele quer paz, ele quer condições ali que agrada todo mundo, ou na medida do possível, né? Condições harmônicas, que prosperem e tudo mais. E o Ares, por representar a guerra, ele é lido como um perturbador da ordem. Alguém que perturba a ordem, alguém que causa conflitos, alguém que causa tumultos. Então tem várias histórias que o Zeus acaba tendo que resolver os problemas ali que o Ares causa. E uma delas tá narrada na Ilíada, tava tendo uma guerra lá contra os troianos, para variar. Vou encurtar um pouco a história para não ficar longo demais esse vídeo. Atena interfere, né, inspirando um humano ali que é o Diomedes a ferir o Ares para que ele deixasse a batalha. Então ele consegue ferir Ares. Ares chega muito nervoso no Olimpo e vai falar com Zeus, vai ter com Zeus. Fala para os Zeus, como que pode? Um humano me feriu, isso é um absurdo. Cobra uma atitude do Zeus. Só que o Zeus já não tá assim tão, né, na dele ali para entrar na pilha do Ares. Ele fala, não, você sempre arruma conflito, eu tenho que ficar arrumando as suas confusões. Ele não fala assim, mas vamos colocar aqui nos tempos atuais essa história. Então ele fala, você sempre me causa problemas, sempre me trouxe tumulto aqui, acaba prejudicando o meu reinado e agora tem que tomar atitude. Então você sai para lá. Então o Zeus não tá tão assim favorável às atitudes impulsivas do Ares, que eu acho que essa é a mensagem que passa, né? Ele se meteu numa guerra que a princípio não tinha muita relação com ele acaba ferido, que é consequência da guerra, mas ele vai se queixar com o pai, né? Foi reclamar com o papaizinho. E aí o Zeus dá uma espalhada nele. Isso indica que a relação dos dois, voltando agora para a astrologia, o simbólico, não é uma relação assim que favorece demais, né? O Marte não é tido como favorito pelo Zeus. Então a gente precisa entender também essa história e outras tantas, né, do relacionamento entre os dois, para a gente conseguir desdobrar isso para a astrologia, né, entender o que vai acontecer nesse momento. Ou seja, a impulsividade do Marte que se joga, né, na coragem, na coragem cega, no otimismo cego ali de que vence qualquer desafio, ele tá, né, não vai ser bem assim com a relação que o Júpiter vai trazer. O Júpiter expande isso,
mas a princípio isso acaba levando para algo que não é favorável. Então a gente tem que ter essa atenção e trabalhar nesse sentido também. Assim como quem tem Júpiter e Marte em conjunção no mapa astral, tem que ter uma atenção para não sempre agir de qualquer jeito, né? De uma impulsividade, ou de acreditar sempre ali que tudo vai dar certo, né? Parecendo nós aqui no Brasil, que a gente acha que tudo vai se resolver num passe de mágica. A partir daí as atitudes precisam ser mais ponderadas, porque ela já tem um caráter benéfico, né? O Júpiter já está beneficiando aquilo ali. Só que para isso a gente precisa garantir que não seja, né, num tiro no escuro ali que não vai acertar em lugar nenhum ou que simplesmente não vai dar em nada. Quanto mais a pessoa puder entender de como ela age, e às vezes já teve indícios, né, dessas atitudes que são impensadas e trazem resultados indesejados, ali muita frustração também. O povo sempre fala, não, você age de qualquer jeito, você faz as coisas de qualquer jeito. Isso são indícios de que há um potencial ali no mapa que pode ser o Júpiter expandindo o Marte negativamente. Por outro lado, quando a pessoa toma consciência para isso, ela faz o contrário. As atitudes dela já têm uma grande estrela ali brilhando para ela, vamos falar assim. Então, à medida que ela se torna mais assertiva no campo da ação, aumentam as chances dela alcançar resultados verdadeiramente benéficos, né? De prosperar, de ter ali o crescimento, a abundância que todo mundo fala em relação ao Júpiter. Mas para isso é preciso conhecer a si mesmo, entender como vivencia esse aspecto e o principal, em que grau de consciência está sobre esse aspecto. Porque uma vez que a gente começa a olhar o mapa, né, a gente começa a entender e organizar a partir da visão da astrologia, a gente começa a também aumentar o nosso grau de consciência. É por isso que eu sempre falo aqui, né? Quanto mais consciência a gente tiver, melhor. Só que essa consciência só vem quando a gente olha a própria realidade, enxerga como é no momento e a partir dali decide desenvolver, melhorar, aprimorar, enfim. De certa forma, entender com outros olhos aquilo ali e, principal, né, mudar a atitude. E se você tem dúvida de como Júpiter, né, e o Marte podem estar relacionados no seu mapa, o link está na descrição para me chamar, marcar sua consulta. As datas já estão lá para setembro, então aproveite, não perca tempo e comece a se descobrir a partir do olhar da astrologia. Bem rapidinho, então vamos às datas deste ciclo. A conjunção acontecendo no dia 14 de agosto, iniciando, né, um novo ciclo. A quadratura crescente vem no dia 4/9 de 2025, então a gente já entrou naquele período ali que eu sempre falo que requer mais atenção. O auge, a colheita, os primeiros resultados no dia 10 de janeiro de 2026. O ano vai ter começado pelo calendário profano e a gente já vai estar ali vendo o resultado do que vai se desdobrar, né, em relação a Júpiter e Marte. A finalização começa no dia 4 de maio de 2026 e um novo ciclo começa a partir do dia 16 de novembro de 2026. Então, né, a gente vai ficar 2024, 25, 26 trabalhando com essa energia, por isso que é tão importante, é por isso que eu faço mesmo barulho em relação a 2026, porque a gente ainda não sabe como a coisa vai acontecer. Bem rapidinho, então, vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Júpiter e Marte formam um aspecto de conjunção acontecendo no dia 14 de agosto, às 12h21 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Júpiter e Marte, né, a 16 graus de Gêmeos, formando a conjunção. Então, já como eu falei lá no início, né, entender a movimentação de cada um deles vai ser muito importante também para lidar com esse momento em que estão iniciando um novo ciclo, principalmente tendo em vista que é um ciclo que vai até 2026. Já tem uma importância muito grande. E além de somarem forças, né, o Júpiter expandindo os temas de Marte, trazendo muitas vezes imprevisibilidade, precisamos lidar com dinamismo, com as trocas, com a energia ali de circulação que o signo de Gêmeos pede.
mas também para racionalizar. Lidar com tudo isso de uma forma muito racional vai ser necessário para que a gente desenvolva as energias conforme está mostrando aqui na mandala. Além disso, a gente tem a Lua fazendo oposição a essa conjunção. Questões emocionais também estão envolvidas, né, nesse momento aqui da conjunção. Então a gente vê que, além disso, a Lua, então é preciso ter um otimismo, a Lua passando em Sagitário, né? É uma Lua crescendo para ficar cheia, então as questões emocionais podem interferir. Esse é um dia que é importante ter uma atenção especial, porque não é só a questão emocional. O emocional muitas vezes é pedir para a gente ter um otimismo, né? Um senso de aventura, enxergar além, para a gente não ficar muito restrito àquilo que a gente sabe dos horizontes comuns, dos lugares comuns e que pode muitas vezes causar irritação. Reclamar, né? Quando a energia do Sagitário ela fica muito fechada ali, naturalmente manifesta uma reclamação, uma insatisfação, né? Vira uma coisa e também tende ao fanatismo de qualquer tema. A Lua está passando no signo que o Júpiter rege, então traz ainda uma importância maior, porque ter uma atenção especial às emoções nesse dia vai ser fundamental para que essa energia que já é impulsiva do Marte não se torne ainda mais e fazendo a gente agir por questões talvez aí de ordem emocional, questões que motivam a gente a partir do emocional, que às vezes fazem com que a gente tome um impulso, né, por conta dessas cargas. O Sagitário é um signo de fogo, o mais fogo de todos, então tende a queimar com intensidade também. Então o emocional, ao mesmo tempo que é festivo, brincalhão, otimista, também quando se enfurece tem uma fúria quase descomunal. Então o emocional precisa de uma atenção especial nesses dias, né, uns dias antes, durante e depois, sempre assim, para que não adicione mais lenha na fogueira, literalmente. Porque aqui, ó, a gente está com um Marte cheio de força, né? Um Marte ali que muitas vezes acha que fazer as coisas de qualquer jeito vai trazer os resultados. Um Marte que às vezes é difícil focar por conta da passagem dele pelo signo de Gêmeos. E o Júpiter faz essa expansão. Então, nas atitudes, a gente tem que pensar, né, tomar ali, usar da lógica até antes de ter uma resposta emocional. Só que a gente está falando de uma lua em fogo, então é possível segurar uma lua em fogo quando ela, por exemplo, se enfurece, né? Tem essa questão também. Por isso eu sempre falo, dar vazão à carga emocional é muito necessário para a gente não deixar que chegue esse dia e transforma em algo ali que muitas vezes pode ser desafiador. E é claro que não é só isso, né? Porque completando aqui, a gente vê que também forma uma quadratura com a Vênus a 11 graus de Virgem. Dizendo que, a princípio a gente fala o quê? Nossa, então tem um aspecto entre Júpiter, Marte e Vênus. Vai ser muito positivo, envolvendo a Lua ainda. Mas é uma tensão, é uma quadratura para todos os lados. Né? A oposição é um aspecto que traz também incômodos, que faz a gente vivenciar ora uma coisa, ora outra, né? Por isso é importante também ter uma atenção especial para isso. E na parte que se refere a Vênus, que já está desafiada pela própria posição em Virgem, essas tensões todas tendem a explodir nas relações, nas parcerias, acordos e finanças se a gente não manter os radares ligados a 1000%. Quer dizer, então, que se a gente tomar atitudes impulsivas, que às vezes ali a gente está pensando que vai dar tudo certo, a Vênus ali pode ser prejudicada, né? Mais ainda, porque aqui a gente está falando de forças que vamos colocar assim, tem uma proporção muito de energia masculina, né? A gente vê o signo de Gêmeos, o signo de Sagitário, e a Vênus ali em Virgem, que já está desafiada, também recebendo toda essa carga. Então há um incômodo, há uma tensão que precisa ser, de alguma forma, vai pedir que a gente tome atitude. E também porque o emocional, a Lua também faz quadratura com a Vênus. E aí vocês já vão vendo o desenho que essa mandala faz, né? Por isso que eu tô colocando esse vídeo até antes. Mais um motivo, né, para colocar esse vídeo antes. Porque é um dia que requer muita atenção. Porque olha quem aparece
né, segurando todo mundo a 17 graus de peixes. O senhor Saturno. Saturno fazendo quadratura quase que exata, né, com a conjunção de Júpiter e Marte, fazendo uma oposição a Vênus e também fazendo quadratura com a Lua. Então forma esse grande quadrado aqui. Então é muito, né, são quadraturas, é uma grande quadratura e que por questões de visão da astrologia, o principal aqui, quem puxa a corda é o Saturno. Então, o que acontece agora, né? Antes estava se desenhando o quê? O Júpiter impulsionando Marte. Marte ficando impulsivo ali por conta do Júpiter. Agora aparece o Saturno para dar uma segurada. Para muitas vezes falar, olha, pisa no freio aí. Agora aparece quem? O Saturno falando, vai com calma, pisa no freio aí, não é bem assim. Controla essa impulsividade, faz direito, planeja, né? Ao mesmo tempo também que traz ali o amor incondicional do signo de Peixes, um potencial enorme de um oceano quase infinito de possibilidades, para que a gente ancore, a princípio, essa energia do Marte e também para que se desenvolva favoravelmente. Por isso é que é importante ter essa visão, né? Se a gente pensar, nossa, o Marte ali está beneficiado no dia. A princípio, o que eu fizer tende a dar frutos muito positivos. E ainda vai dar. Mas agora a gente percebe que é preciso fazer de maneira pé no chão. Olhando a realidade. Agindo, né, de acordo com aquilo que estava traçado já planejado. Porque aqui a gente está iniciando um novo ciclo. Ou seja, de agora em diante, não só os efeitos que vão acontecer no dia, mas o ciclo entre Júpiter e Marte está marcado por Saturno. E precisa, então, de um plano, precisa da responsabilidade. O tempo não será o nosso tempo, já adiantando isso aqui, né? Então, às vezes, aquela empolgação que veio da Lua contaminou ali o Marte, né? E Marte impulsionado pelo Júpiter, num otimismo, numa fé. Então, vou fazer isso aqui sem ter muita certeza. A chance é que o Saturno mingue o resultado, né, que ele, de certa forma, limite, restringe esse alcance. Agora, se colocar a energia dele, é como eu sempre falo, né? Fala de Saturno, todo mundo fica, ai meu Deus, o Saturno, mas era só o Júpiter, ia ser tudo positivo, não dá para apagar esse Saturno daí. Quando, na verdade, a gente precisava entender e amadurecer essa visão, que o Saturno é uma consciência para trazer ordem, para organizar, né? Para colocar disciplina, e justamente no momento em que esse Marte poderia ser impulsivo, baseado em questões, muitas vezes, do emocional ou do otimismo, ou até das relações, né? Às vezes aqui em Virgem a crítica saiu atravessada, eu já falei bastante sobre crítica, né? Assiste os vídeos anteriores. A crítica saiu atravessada e já ativou ali a resposta combativa guerreira do Marte, e o Marte ali catapultado pelo Júpiter já ia fazer besteira. Então o Saturno fala, calma, não é bem assim, vamos pensar. Vamos no tempo necessário para as coisas amadurecerem. Então, uma grande tensão envolvendo 3 dos planetas pessoais. Então, a gente vai ser tocado no individual, mas também pelo social, que é representado pelo Saturno e pelo Júpiter aqui. Aí me perguntam, então vai ser favorável? Vai ser favorável se souber aplicar a energia do Saturno, dar vazão ao emocional e equilibrar a crítica ali, maneirar no perfeccionismo, nos ideais de Vênus em Virgem, porque são esses os fatores ali que podem catapultar um Marte, né? Que já não é fácil de lidar, já não fica tão assim e muitas vezes sai de proporção. Aí o ascendente a 9 graus de Sagitário, mais uma vez a energia aqui impulsiva, né? A energia de fogo, que é para ação. Então, sugere mais uma vez a ação. O Sagitário, que é regido pelo Júpiter, então tem uma força dupla aqui, uma importância dupla, mas pede que a gente incorpore uma visão mais ampla sobre as situações para lidar com essa impulsividade, evitando conflitos desnecessários. Então é importante também enxergar, ter visão. Aquilo que muitas vezes vai ser a paixão, né, que vai inflar a gente, muitas vezes vai tirar do caminho. E o Saturno está mostrando ali que não pode sair, né? Não pode perder o contato com a própria realidade,
com aquilo que foi planejado, com aquilo que estava estruturado e com aquilo que vinha em andamento. Até porque tudo isso aqui vai ser muito importante para 2026. Então agora, né, no dia 14 de agosto, a gente tem que ter uma atençãozinha especial para o que vai acontecer, inclusive na coletividade, para a gente mais ou menos já se preparar para 2026. E nesse dia aqui, um dia antes, durante e depois, vai ser muito importante prestar atenção, porque vai com certeza ter desdobramentos, principalmente tendo como principal aqui, um dos principais, o planeta que representa a guerra, né? E o meio do céu, a bússola, cai a 27 graus de Leão, mais fogo ainda adicionado à fogueira, né? Não precisava nem colocar mais fogo nessa lenha aí, porque já tá pegando brasa há muito tempo. E o Leão vai trazer essa coisa do brilho, da garra, da coragem, também de fazer as coisas fixando aquilo que foi iniciado a partir dessa conjunção, mas também tem a questão de ser chamativo, né? De uma energia ali para trazer visibilidade na carreira, vida pública e profissão. Isso vai ser muito importante. As atitudes que a gente tomar a partir daí, principalmente se forem atitudes maduras, né? Planejadas e pensadas, tendem a dar frutos positivos. Mas tudo isso depende se a gente não vai cair para a questão mais do ego ali, de chamar a atenção a todo custo, usar até mesmo dessa energia de briga para isso, ou também do autoritarismo, de querer impor muitas vezes a nossa atitude em cima das pessoas. E aí talvez é onde a gente vai ver na coletividade atitudes que vão provocar, né, a pedrinha do dominó que faltava cair para ter uma reação em cadeia que vai desdobrar até 2026. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo, aproveitar os potenciais, ter a atenção naquilo que for necessário e se preparar para lidar com todas essas tensões que estão desenhadas aqui. Então a mandala mostrou que além de Júpiter e Marte, a gente tem Lua, Vênus e Saturno. Né? Saturno que talvez, eu vou dizer assim, para o nosso alívio, Saturno está ali. Por quê? Porque pode ser que essa impulsividade que é tanto repetida nesse vídeo em relação ao Júpiter expandindo o campo de Marte não resulte em estragos tão grandes. Mas pode ser também que toda essa bravata, essa força aí que a gente vai assistir nesse dia não dê em nada, porque o Saturno vai minguar tudo. Só que para isso a gente precisa também olhar para o campo individual e pensar como que a gente pode aplicar isso favoravelmente, como eu falei na mandala. Então é um esforço que a gente precisa fazer nesse sentido, de usar a energia responsável, né, da paciência, da disciplina, de colocar ordem nas coisas, fazer etapa por etapa, não pulem as etapas daquilo que foi iniciado a partir do dia 14 de agosto, porque senão Saturno vai, com certeza, né, restringir ali, minguar tudo, e fazer com que a gente volte muitas vezes lá no início para recomeçar. Além disso, também a gente precisa pensar na impulsividade das nossas atitudes, essa atitude que é muitas vezes inspirada positivamente pelo Júpiter. Então eu vou fazer porque eu tô achando que vai dar certo, ou eu vou tomar essa atitude porque eu acho que vai ser benéfico, que vai beneficiar os outros, que vai ajudar os outros. Só que não planeja, não estrutura, não segue etapas e muito provavelmente acaba causando ali um impacto negativo. Então a gente tem que pegar a história que é contada lá na Ilíada, né, de exemplo, para a gente entender que a energia de Marte, quando ela sai da proporção necessária, ela é desprezada pela própria divindade ali, que é tida como o rei do Olimpo. Então, se o Júpiter, ele vai, trocando em miúdos, isso quer dizer o quê? Que o Júpiter só vai beneficiar de fato aquilo que for feito, primeiro tendo em vista, né, o bem comum, porque o Júpiter gosta disso. O Júpiter gosta das coisas que são mutuamente benéficas, então não é fazer só para você ganhar vantagem, é fazer para beneficiar, principalmente aí o coletivo, né? Trazendo ações realmente prósperas, benéficas, abundantes, benevolentes. Então você tem que olhar também. Ah, então só eu quero ganhar? Muito provavelmente não vai dar em nada. E também
colocando ali colocando uma assertividade, que pode ser o que vai ajudar a trazer de fato esse resultado positivo. Porque senão, é aquilo que eu sempre falo, né? Mais uma vez, a fé ali, que tudo vai dar certo, não importa que eu tô aqui batendo no lugar errado, né? Ali tentando construir alguma coisa da maneira errada e achando que depois o prédio não vai cair. Vai cair. São questões que estão além até desse lance da fé, muitas vezes. Às vezes as pessoas pensam, mas tem que ter fé, tem que acreditar. Sim, tem que acreditar, principalmente com o Júpiter envolvido. Mas o principal também é agir nessa mesma proporção, porque aí sim a gente garante que traz o benéfico. E vocês viram que toda aquela tensão que está desenhada lá, não dá para escapar. São quadraturas, são oposições. De certa forma, a gente vai precisar tomar alguma atitude. Essa atitude é que vai ser a grande chave. De certa forma, eu estou dizendo que ou o que vai acontecer, o que vai iniciar, melhor dizendo, a partir do dia 14, vai adicionar mais lenha na fogueira para 2026, ou Júpiter atua a partir da nossa consciência, a partir das nossas atitudes, né? Principalmente tendo em vista o bem comum, para desarmar tudo isso, para, em vez de levantar as armas, né, buscar soluções mais civilizadas, inspiradas, né, naquilo que pode ser mutuamente benéfico, não pode ser só um lado que ganha. E a gente sabe que os conflitos que estão na atualidade aí tendem a puxar para um lado só. Então a gente sabe que ali o Júpiter não está. Tem várias histórias em que o Júpiter acaba tendo dificuldade de decidir entre um e outro, porque ele queria que todo mundo saísse feliz, satisfeito, o que não é possível. Então, quanto mais a gente entender essa energia, melhor vai ser para a gente lidar com esses desafios que não dá para esquecer, mais uma vez, vão transbordar para 2026. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui no canal, com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser. E quem não quiser ou puder, continue assistindo, deixando aquele like, o comentário, compartilhando, porque está fortalecendo o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.